Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a preparação para o derby já começou. O foco tá muito claro no Campeonato Brasileiro. Mas tem aí para eu te contar a situação na Sul-Americana, porque teve jogo com outros times do grupo e o adversário já conhecido na terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais. Será que o Memphis joga no fim de semana? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Por que eu digo que o foco está no Campeonato Brasileiro? Foi muito claro, né, gente? Foi muito claro. Eu sei que tinha muitos desfalques, eu sei que tem viagem, eu sei que é derby no final de semana, mas o Ramon e o Emiliano Dias já deixaram isso muito claro, de que o Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito perigoso, né? Muito traumático, acho que dá pra gente colocar dessa maneira, para a dupla especialmente, né? Que chegaram ao ponto de quase serem demitidos, né? Isso só não aconteceu por conta de uma recuperação espantosa. Mesmo que as Copas ali, né? O Corinthians fosse avançando, eles foram contratados para evitar o rebaixamento, o que seria trágico para o Corinthians, e aí depois vieram os investimentos e o Corinthians escapou com folga, chegou até numa pré-Libertadores, e as Copas, elas já tinham essa toada no ano passado. Se vocês bem lembrarem, se vocês lembrarem, ele vai colocando reservas, ele vai do tipo assim, eu me lembro contra o Grêmio, né, que a disputa até vai para pênaltis, do tipo, cara, se a gente passar, passou. Contra o Fortaleza, bota reservas, o Coronado joga pra caramba, o Fortaleza em alta naquele momento, elimina o Fortaleza. Então assim, na Sul-Americana, né, o Grêmio na Copa do Brasil. O Ramon das Copas, mesmo no ano passado, ele já tinha o foco no brasileiro, é que era por outro motivo. Era para evitar um rebaixamento, para que o time tivesse descansado a ponto de somar pontos importantes e sair da situação onde estava. Nesse momento, vira uma outra ideia. Claro que você quer pontuar para evitar aquilo que aconteceu no ano passado, mas também tem uma ideia de que, cara, daqui a pouco não tem ninguém se apresentando, evidentemente é muito cedo. Daqui a pouco o Corinthians pode estar nas cabeças do Brasileirão e eles já têm uma expertise aí, né? Eles emendaram uma sequência quase que recorde aí no campeonato, em todos os tempos, né? 9 vitórias seguidas. Só o Inter conseguiu isso, acho que em 2020. E o Flamengo também, né? 2019. Enfim, é muito raro acontecer o que aconteceu naquele momento e ainda mais um time saindo da zona. Então eles já têm uma certa noção de como fazer. E as Copas, cara, eles vão lidando com aquilo que dá, se chegar, chegou. Eu discordo um pouco, mas eu entendo. Eu entendo pela questão de desfalques, especialmente nesse jogo que você tinha, na questão da derrota para o Huracan em casa. Foi um jogo da ressaca do título, os caras estavam numa tiriça danada, e isso a gente aceita ali até a página 2, né? A partir de agora não tem que ter tiriça não, né, cara? Se você entrar para jogar um jogo de Sul-Americana, independentemente de qual competição for, representa, tá? Porque aí o torcedor vai entender se o resultado não vier. Enfim, o fato nessa Sul-Americana, esse pontinho deu uma sobrevida, porque na mesma noite, nessa noite agora, por exemplo, o Huracan, ele enfrentou o Racing do Uruguai, que aparentemente vai ser o saco de pancada do grupo, e meteu 5-0 na Argentina esse jogo. Isso fez com que o Huracan se tornasse líder do grupo. Foi a 6 pontos. Eles têm 2 vitórias em 2 jogos, 100%. Direto para as oitavas, só passa o primeiro. O América de Cali ficou nos 4, né? Com a vitória na estreia e sobre o Racing do Uruguai e depois esse empate contra o Corinthians. E o Corinthians tem um pontinho somado. O Racing é lanterna, perdeu os 2 jogos. Por que o Corinthians ainda está vivo? Primeiro porque ainda tem 4 jogos para serem realizados, né? Mas a questão nas próximas 2 rodadas, o Corinthians joga em casa. O Corinthians recebe o Racing do Uruguai, que, repito, vai ser o saco de pancada do grupo, então vitória é obrigação. O Corinthians recebe o América de Cali, que, vamos combinar, se tivesse usado titulares lá, acho que é uma máxima, todo mundo percebe isso, pela melhora no segundo tempo, poderia ter até vencido o jogo mesmo na Colômbia. Então, dá para ganhar desse América de Cali, que tem bons valores, né? Tem o Juan Quinteiro lá, tem o Luiz Ramos que fez o gol, tem o Barrios que fez o segundo gol anulado, tem jogadores interessantes, mas dá para vencer, ainda mais jogando em casa. Então, o Corinthians vai ter que fazer a sua parte dentro de casa. Vem fazendo a sua parte dentro de casa, os 2 próximos jogos são dentro de casa. O Corinthians conquista 6 pontos e vai a 7.
E vou dizer mais, dá para fazer 9 nos próximos 3 jogos. Porque aí a quinta rodada é contra o Racing do Uruguai, que a gente está falando, deve ser o saco de pancadas do grupo, lá. O Racing que tomou 5 do Huracan. Então o Racing, e que perdeu lá para o América de Cali. O Racing jogando no Uruguai, mesmo assim, o Corinthians tem condições de ganhar. Então, se o Corinthians ganha os 2 próximos jogos em casa e do Racing fora, ele conquista mais 9 pontos, vai a 10. Claro que os outros vão estar pontuando enquanto isso também, né? Mas chegando a 10 pontos, aí tudo vai depender da última rodada, né? Que é justamente a equipe do Huracan fora de casa. É um pouco mais difícil, né? O Corinthians ter trabalho na Neoquímica Arena. E o Huracan, aparentemente, né, pode até ser líder nesse momento, e aí vai ter uma disputa até o final. Ou seja, o Corinthians está vivo. Eu acho que esse cenário todo é para dizer para vocês que os próximos jogos da Sul-Americana, se o Corinthians der uma atenção, porque aí vai depender também do desenrolar do brasileiro, da gestão física, de quem pode e quem não pode jogar, infelizmente a gente tem que tratar disso, a gente pode entender que o Corinthians tem chances de classificação. Se não, imagina, abandonar mais uma competição internacional na fase de grupos, para muita gente, e eu ouvi muitos relatos de torcedores dizendo que ia ser legal. Não, foca no brasileiro, esquece a Sula, eu não quero a Sula. Eu discordo um pouco. Pergunta se o Barcelona, quando não classifica para a Champions, se ele desvaloriza a Europa League. Acho, mas aí você quer comparar a Europa League com a Sul-Americana. É a competição correspondente que nós temos aqui na América do Sul, que te dá uma vaga para a final da Recopa, que te dá vaga na Libertadores do ano que vem, que te dá prestígio, que te dá taça no armário, que te dá premiação, que te dá visibilidade em outros continentes. Eu não gosto de rifar esse tipo de competição, que foi o que o Corinthians fez nesse jogo lá na Colômbia e ainda deu sorte de empatar. Enfim, esse é o cenário depois da vitória do Huracan diante do Racing do Uruguai. Vamos falar também de Copa do Brasil, porque o Corinthians viu quem será o seu adversário na terceira fase, que é uma anterior às oitavas de final. Todo mundo soube, né, o seu adversário nesse sorteio realizado na sede da CBF. Esses jogos serão nas semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Tem um gap aí de 20 dias, 3 semanas entre um jogo e outro. Eu acho isso sempre uma porcaria, mas é o calendário. Essa terceira fase vai acontecer nesse momento. E o Corinthians vai pegar o Novo Horizontino, time do interior de São Paulo, Série B do Campeonato Brasileiro, que até semana passada estava sob comando de Eduardo Batista e há algum bom tempo. Mas ele foi desligado, encerrou o ciclo, enfim, o trabalho. Não sei se o Eduardo está vislumbrando outras coisas e tal. Mas o Novo Horizontino não é mais comandado pelo Eduardo Batista. Bateu na trave aí 2 vezes nos últimos 2 anos para para chegar pela primeira vez à elite do futebol brasileiro, né, na Série A, e por um pontinho não conseguiu. É um time chato no Paulista, o Corinthians está mais do que acostumado a enfrentar. E assim, não vai ser simples, né? A gente está falando de um confronto estadual aqui, em que todo mundo dá vida, todo mundo cresce, jogos de ida e volta, ou seja, não é aquele jogo único, né? Em que daqui a pouco você resolve, mata a situação de uma vez por todas, não. Então, todo cuidado é pouco aí para o Corinthians se quiser chegar nas oitavas da Copa do Brasil. Vai depender do que o Ramon vai aprontar, né? Que jogo de Copa ele gosta de fazer isso. Para a gente fechar, voltando ao foco no Campeonato Brasileiro, ao jogo do final de semana, no derby, né, na Arena Barueri, o Corinthians sabe que o Palmeiras está engasgado com o timão aqui, ó, aquela espinha de peixe que desce atravessada, sabe? Claro, o Abel Ferreira nunca venceu o Ramon Dias no comando do Corinthians. Então, assim, o Abel Ferreira vai querer dar essa resposta para a torcida. O Palmeiras é 100% na Libertadores, né? Ganhou do Cerro nessa quarta-feira. Em casa, o Richard Rios mandou a torcida ficar quieta, depois pediu desculpa. Tem uma instabilidade acontecendo. O Palmeiras não vem jogando tão bem, mas é 100% na Libertadores e vai querer dar uma resposta. E todo mundo sabe que a resposta ela não é contra o Cerro, ela não é contra o Sporting Cristal, ela não é contra o Mirassol, não é contra o Novo Horizontino, ela é no derby. Então a torcida vai querer essa resposta no derby. Os jogadores sabem que podem dar essa resposta no derby. Então o Corinthians tem que estar preparado para isso, para que o Palmeiras vá para disputar uma guerra e mesmo que seja um jogo de primeiro turno de Brasileirão, é óbvio que eles vão querer vencer. Vale muito mais do que 3 pontos, vale a rivalidade e vale todo esse momento que tem sido superior ao Corinthians. Então
O Corinthians vai encarar esse adversário. E a grande pergunta é, esses jogadores lesionados, preservados, será que eles vão a campo? Eu estou falando do Angileri, do Coronado, do próprio Gustavo Henrique. A gente ainda não sabe, né, quem vai para campo, quem vai ser relacionado, se esses jogadores estarão recuperados, mas a tendência é que, especialmente aqueles que foram preservados no fim de semana, Memphis e Coronado, estejam à disposição. Né? O Memphis ele tomou um pisão, ele botou foto, o tornozelo estava inchado, aquela coisa toda, mas houve uma preservação, não uma lesão configurada. Então, o Memphis está trabalhando essa semana toda para estar disponível no Clássico, assim como o Yuri Alberto, assim como os demais titulares. E o Coronado, eu não sei se o Ramon vai utilizar o Coronado como uma figura central, substituindo, né, o Rodrigo Garro, efetivamente, mas ele, no mínimo, será uma alternativa, porque ele também teve um problema no ombro, um trauma no final de semana, e foi preservado durante a semana. E aí o Corinthians ficou na Colômbia sem nenhum meia armador, né? O Bidon poderia ter sido esse cara, o Carrilho acabou sendo importante no segundo tempo, mas não tinha. Não tinha o Memphis para fazer essa meiuca como ele faz, não tinha o Garro, não tinha o Coronado, não tinha quem fizesse a camisa 10. E agora ele volta a ter opções nesse clássico diante do Palmeiras, lá na Arena Barueri. Qual deve ser a escalação? Bom, tem tempo aí, tem vários dias aí pra gente projetar essa escalação e falar de possíveis retornos, jogadores desfalques, tudo isso aqui no canal. Então eu convido você a se inscrever, deixar o like no vídeo e agradecer você sempre pela sua companhia e te dizer, tem novidade chegando aí no canal, hein? Mas só para quem tá ligadinho e acompanhando a gente desde sempre, ou quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Valeu, gente! Até a próxima. Tchau!